Hoje a gente vai mergulhar fundo, bem fundo mesmo, a nível microscópico, para entender uma coisa fascinante. O que acontece quando as nossas células, que são a base de tudo, começam a, digamos, dar problema? Pois é, essa é a grande questão, né? Pensa só, dentro do nosso corpo, a todo segundo está rolando uma batalha silenciosa. As nossas células estão lá, na linha de frente, aguentando o tranco. Mas e quando elas começam a perder? Quando o estresse é demais? É aí que a coisa fica séria e é exatamente aí que a nossa análise de hoje começa. E para entender essa treta toda no nível celular, a gente precisa de uma ajuda especializada. E essa ajuda vem da patologia. Pensa na patologia como se fosse a CSI do corpo humano, sabe? São os detetives que investigam a cena do crime para descobrir o que exatamente deu errado para uma doença aparecer. É isso mesmo. A patologia vai olhar tudo, a estrutura da célula, a química que rola lá dentro, a função que ela deixou de fazer. É um estudo completo. E olha, sem isso a gente não entenderia quase nenhuma doença. É a base de tudo na medicina. Ok, então vamos focar na nossa protagonista, a célula. Imagina uma célula normal vivendo a vida dela e, de repente, pá, ela se depara com estresse. Pode ser uma toxina, falta de oxigênio, qualquer coisa. A partir daí, ela tem uma encruzilhada pela frente. Uma jornada com 3 caminhos bem diferentes. E esse esquema aqui mostra essa jornada direitinho. Olha só. Primeiro a célula tenta se adaptar, é a primeira reação, tipo, ok, vamos dar um jeito nisso. Se não rola, ela sofre uma lesão. Agora, se o problema for leve e passageiro, a lesão é reversível, a célula se recupera, bola pra frente. O problema é quando o ataque é pesado e contínuo. Aí a lesão vira irreversível. É um caminho sem volta que leva à morte da célula. E essa morte pode ser de 2 jeitos. A necrose, que é uma morte bem bagunçada, ou a apoptose, que é tipo um suicídio programado bem mais organizado. Beleza, mas hoje a gente vai focar justamente no meio do caminho, na lesão reversível. E aqui que entra o conceito de degeneração celular. O que é isso? É basicamente a célula ficando sobrecarregada. Ela começa a acumular um monte de coisa que não consegue dar conta de processar. Imagina uma mesa de trabalho que vai acumulando papel, lixo, copo de café, até que não dá mais para trabalhar. Essa é a célula degenerada. Mas aqui vem a parte boa. Como a lesão é reversível, essa bagunça toda dá para arrumar. Tá, mas como é que essa bagunça acontece? Por que a célula começa a acumular tranqueira? Bom, existem basicamente 4 jeitos, 4 mecanismos. Para facilitar, vamos continuar com a analogia da fábrica. São 4 tipos de problema que podem acontecer na linha de produção da nossa célula. O primeiro mecanismo, e o mais comum, é o seguinte. A fábrica está recebendo a matéria-prima certinha, na quantidade certa, só que a linha de produção está lenta demais. Não dá conta do recado. E o que acontece? A matéria-prima começa a empilhar no estoque. O exemplo perfeito disso é o acúmulo de gordura no fígado, a famosa esteatose. O segundo jeito é um problema no controle de qualidade. A célula até produz o que precisa, tipo uma proteína. Mas por causa de uma mutação genética, essa proteína sai com defeito. Ela fica toda torta, mal dobrada. E aí, a célula não consegue nem usar, nem jogar fora. Essa proteína defeituosa fica lá, ocupando espaço e atrapalhando tudo. O terceiro problema é tipo faltar uma peça-chave na linha de montagem. Imagina que falta um robô super específico para fazer uma tarefa. Na célula, esse robô seria uma enzima. Por um problema genético, essa enzima não existe. E sem ela, uma etapa inteira da produção simplesmente para. O material que deveria ser processado por ela começa a se acumular. É isso que acontece nas doenças genéticas que a gente chama de doenças de depósito. E por fim, o quarto mecanismo. Às vezes, a célula acaba ingerindo algo que não faz parte do cardápio dela. Algo que ela simplesmente não tem ferramenta para digerir. Tipo partículas de carbono da poluição que a gente respira, ou pó de sílica. A célula até tenta. Ela engole essa partícula, mas não consegue quebrar. E aí? Fica lá dentro, para sempre, como um lixo que não pode ser reciclado. Certo, vimos a teoria. Agora, para a coisa ficar mais concreta, vamos analisar um estudo de caso que, infelizmente, é super comum, a esteatose hepática, o famoso fígado gorduroso. E olha, a diferença é gritante, né? Dá uma olhada. Do lado esquerdo, um fígado saudável, lisinho, com aquela cor marrom avermelhada. Agora, olha o da direita com esteatose. Ele fica amarelão, inchado, maior e até a textura muda, fica mais mole. Isso que a gente está vendo é o resultado macro, visível, daquele acúmulo de gordura que a gente falou. Mas o mais impressionante é quando a gente olha no microscópio. Olha isso. Cada bolha branca dessas que está aparecendo aí é uma gota de gordura dentro de uma única célula do fígado. É tanta gordura que ela literalmente empurra o núcleo da célula para o cantinho.
É a soma de milhões dessas células bagunçadas que faz o fígado inteiro ficar daquele jeito. Tá, e o que leva a essa situação? A lista de causas é grande, viu? Muita gente associa direto com bebida alcoólica. E sim, o álcool é uma causa importante. Mas hoje, os grandes vilões são a obesidade e o diabetes tipo 2. E não para por aí. Até desnutrição, o uso de certos remédios podem bagunçar o metabolismo do fígado e causar esse acúmulo. E um ponto super importante aqui é que agressores diferentes atacam o fígado de jeitos diferentes. Por exemplo, o álcool ele é quebrado em uma substância tóxica chamada acetaldeído. É esse cara que causa estresse oxidativo e ferra todo o metabolismo da gordura. Geralmente é um dano lento, crônico. Agora pega uma superdosagem de paracetamol. O mecanismo é outro. Ele gera um metabólito diferente que pode causar uma destruição em massa e direta das células, uma necrose. É um evento agudo, questão de horas. Então veja bem, caminhos diferentes levando ao mesmo problema no mesmo órgão. Mas não é só de gordura que vive a bagunça celular, não. As nossas células podem acumular um monte de outras coisas. Vamos dar uma olhada rápida numa galeria de outros vilões que podem se acumular por aí. Aqui, por exemplo, o problema é acúmulo de proteína. Isso é chamado de degeneração hialina. Tá vendo essas massas rosadas, bem densas, dentro das células? São chamados corpúsculos de Mallory. É basicamente um emaranhado de proteínas do esqueleto da célula e é um achado bem comum no fígado de pessoas com alcoolismo crônico. Outro acúmulo famosíssimo é o de colesterol. Todo mundo já ouviu falar de aterosclerose, né? É exatamente isso. O colesterol vai se depositando na parede das artérias, formando essa placa amarelada que a gente vê na imagem. Com o tempo, essa placa cresce, endurece e vai fechando a artéria. O resultado, o sangue tem cada vez mais dificuldade para passar. Nesse caso aqui, o problema volta a ser proteína com defeito, mal dobrada. Elas se juntam e formam uns depósitos que não se dissolvem, chamados de amiloides. A imagem mostra o estrago que isso faz num rim. À esquerda, um filtro do rim, o glomérulo, funcionando bonitinho. À direita, o mesmo filtro está completamente entupido por esse material rosa. Ele simplesmente para de filtrar o sangue. O resultado pode ser a falência total do rim. E olha que loucura, até coisa que é essencial para a vida pode virar veneno. É o caso do ferro. Aqui a gente vê um caso de hemocromatose, que é um acúmulo absurdo de ferro no corpo. Esses pontinhos escuros são os depósitos de ferro. Em excesso, o ferro se torna tóxico e começa a gerar radicais livres, que são como pequenas bombas destruindo tudo dentro da célula. Ok, a gente viu gordura, proteína, colesterol, ferro, um monte de bagunça microscópica. Aí fica a pergunta, por que isso tudo realmente importa? A resposta é simples e direta. Porque as grandes doenças, aquelas que realmente comprometem a saúde, quase sempre começam com esses pequenos problemas. Uma degeneração celular, que no começo é reversível, se a causa não for removida, pode evoluir. Ela pode virar uma lesão irreversível, levar à morte da célula, gerar inflamação crônica, fibrose e, no final da linha, a falência do órgão. Entender esse comecinho é a nossa melhor chance de prevenir o desastre lá na frente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente sabe que essas pequenas batalhas estão acontecendo agora, neste exato momento dentro do nosso corpo, e se a gente sabe que muitas delas são influenciadas pelo que comemos, pelas toxinas a que nos expomos, pelo nosso metabolismo, a pergunta muda. Não é só o que deu errado, mas sim o que a gente pode fazer para dar certo. Que escolhas no nosso dia a dia podem dar uma força para as nossas células ganharem essa luta? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.